Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Find Out. Finalmente esse podcast saiu. Muito feliz de estar gravando esse episódio aqui. E esse vai ter uma importância assim, muito grande. A gente está aqui com meu queridíssimo Serginho e está com essa grande missão aí de dar continuidade na Find Out. A gente vai conversar muita coisa aqui. Vai ser um host misto. Ele vai estar fazendo pergunta, eu vou fazer pergunta para ele também. Mas fica aí essa introdução. E com você, Serginho. Opa, sou eu mesmo. Opa, já manda ali, né? Um alô para nossos queridos amigos. Alô, nossos queridos amigos. Toda a desenvoltura de quem nunca falou com a câmera. Boa. E aí, vai ser sobre isso o podcast, né? Sobre essa passagem de bastão. De bastão, cadê o bastão? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele já tá aqui, ó. Opa. Rapaz, esses bastão não funcionou não, né? Então, mas tá aqui. O bastão é uma mini luz. Ok. Bastão passado. Tem até as cores da Find Out. Cara, tem preto e branco, né? É. Não que seja as cores mais raras do mundo, mas tem a cor. Deixa aqui, é representativo. É, eu não tô nem com minha camisa, né, da Find Out. Já passou eu, mesmo, literalmente, né? Tirei a camisa. Literalmente passou. Mas muito massa bater esse papo aqui, de verdade. Vai ser um resumo do que a gente vem conversando, né? Nesse intercâmbio que você está fazendo aqui em Valinhos, Little Valley City, que tem sido assim muito massa para mim. Eu sempre fui acostumado a trabalhar muito sozinho, né? Então eu sempre atuei muito sozinho mesmo, tirando aí a experiência lá na empresa com meu pai, mas a produtora foi uma solo mission, assim. Uma como missão... tu começou essa missão solo? Bom, aí acho que é uma boa pergunta, assim, um bom começo para a gente startar essa conversa. A produtora Find Out, ela não surgiu como já a produtora Find Out, né? É verdade, de onde que veio o nome? O nome e a ideia, porque veio do Descobrindo, né? De onde que veio o Descobrindo? Eu até estava procurando alguma referência aqui do canal, mas não tem. Nosso editor vai colocar aí. Então, já para contextualizar, a história da Find Out, ela surgiu, na verdade, até antes do canal Descobrindo. Ela vai um pouco além aí. Ela vai nessa busca de um propósito, né? Na busca de um propósito de vida, assim, sabe? Do que eu gosto de fazer, do que eu sei fazer. Foi um pouco dessa busca. E essa busca, ela assim, na busca não, na verdade, essa paixão, vamos dizer assim, por criar, seja a criação de vídeo, criação de arte, criação de histórias. Na verdade, que eu sempre fui um amador assim das histórias, e isso vem... Tô indo lá no fundo, tá ligado? E aproveitando esse rolê de histórias, por que filme, vídeo, essa parada? Boa. Porque eu imagino que das opções que você tem pra contar qualquer história, deve ser uma das mais difíceis, não só de financeiramente, montagem, e aqui você precisa de mais gente. Sim. Você contar sozinho, dá, mas é complicado e você fica limitado, sei lá. Por que não escrita? Sim, sim. Cara, é que eu sempre fui uma pessoa muito mais visual. Aí eu tenho que confessar, muito mais visual do que escrita. Redação sempre foi assim, meu calo, sabe? No colégio. E essa história realmente vem lá do colégio. Então eu sempre fui uma pessoa muito mais visual. Eu sempre fui de mostrar as coisas visualmente. Então, não sou um grande designer, desenhista feito você, mas essa paixão da arte vem vem do desenho, na verdade. Eu comecei a fazer alguns desenhos, vou te mandar umas fotos de alguns, você põe ali na edição. Mas eu curtia muito desenhar, curtia muito assistir desenho. Então, minha infância, eu assistia 1 milhão de vezes o mesmo filme, tá ligado? Porque eu amava não só o desenho em si só, mas a história, os personagens, a história de cada personagem. E aí, eu criança, eu lembro muito. Eu também, assim, tenho um irmão, mas os irmãos sempre foram mais velhos. Eu fui meio que criado como filho único. E aí, eu era minha companhia, assim, na minha imaginação. Eu ia brincar com meus bonecos ali, e eu fazia uma história gigantesca, um filme contado na minha história ali, brincando com aqueles bonecos, tá ligado? Sei como é. Você deve ter uma história assim muito parecida também. Você vai contar um pouco aí. Mas então essa curiosidade, essa sede de criar, essa sede
Essa paixão por filmes vem desde pequeno. Então, minhas referências também sempre foram muito mais visuais. Confesso que não fui um grande leitor de livros, sempre fui um bom assistidor de filme, como eu falei. Então, eu todo dia era de ler, velho. Era um balde de pipoca gigantesco, todo dia assistindo um filme, ou dois. Enfim, corria, fazia meu dever ali e já ia assistir filme. Então, vem daí. E aí foi se passando os anos, e eu desde de novo eu já gostava de fazer vídeo. Então eu lembro demais, assim, eu aprendendo a mexer no Premiere, no After Effects, lá pro negócio da igreja da minha irmã, eu era fissurado com aquilo, mas aquilo sempre ficou na minha mente como um hobby, sabe? Nunca, não sei porquê, nunca se passou na minha cabeça, ou nunca se foi instruído que isso poderia ser uma profissão, sabe? Eu deveria seguir esse caminho. Acho que muito pelo ensino tradicional aí que eu tive de escola e tal, mas aí é assunto para outro papo. De certa maneira, sendo uma pessoa que tentou fazer pelo menos ir nesse caminho mais artístico, não de primeira, mas de segunda, eu acho que muitas vezes uma faculdade mais tradicional, o ensino mais tradicional, ele pode ser um pouco melhor pro mercado. Para ser mercado, não necessariamente você seguir essa profissão. Uhum. Eu sinto que você tem mais possibilidades, se você se forma em economia e você resolve trilhar um caminho artístico, você vai ter menos dificuldade do que se você resolver trilhar um caminho artístico e depois querer mudar de carreira ou adicionar alguma outra coisa. Sim. É um caminho que você congela as opções que você pode ter por muito tempo ainda. Uhum. Sem ter que decidir logo de primeira, dar um in naquilo e torcer que dê certo. Uhum. Sim. Aí, cara, então isso ficou ali na minha mente e congelou um pouco, porque tive que me dedicar à faculdade, a colégio ali, vestibular. Então essa parte um pouco mais artística e da minha personalidade ficou meio congelada ali. Mas aí tem um ponto, faltou irresponsabilidade, porque dava pra continuar seguindo e deixando todas essas coisas de lado, fazendo recuperação. Sim. Fazendo cursinho pré-vestibular de 3 meses antes. Então, mas um pouco não é o ideal. Desse mix, assim, eu sempre tentei ser excelente no que eu me proponho a fazer, eu tento fazer o meu melhor que eu me proponho a fazer. Então, como o meu foco naquele momento de vida ali, na adolescência, chegando na época do terceiro ano, ensino médio, então eu fui me dedicar àquilo. E aí o que era hobby, o que era paixão foi ficando de lado ali, tá ligado? Mas nunca parado, né? Sempre fui desenvolvendo isso de algumas outras formas. Com criação de vídeo, eu viajava, amava fazer vídeo, então eu viajava com ideia, fazia um vídeo da viagem, viajava para snowboard, ia fazer snowboard. E aí, você falou drone, foi quando eu pensei em melhorar minhas habilidades de filmagem, de edição, que aí eu tive a ideia de fazer um canal do YouTube. Então tava um pouco em alta ali essa história de virar youtuber. Que ano foi isso? Foi... 2016? Não. 2018? Bem depois já. 2020? Acho que um pouco antes disso aí. Tu tava começando o canal descobrindo quando a gente teve aquele jantar lá na casa tua ideia, lá em Boa Vista, que foi eu e Bia. Sim. Foi ali que tava começando? Foi. Eu pensei que já tava rolando ali, tinha um tempo. Não. 2020 foi quando veio a ideia do canal mesmo. Porque antes disso, aí eu tenho alguns vídeos aí que eu criei por diversão mesmo. Como eu te falei, de viagem lá no Canadá. Tu pôs esses vídeos no canal? Ou... Tenho. Tenho no meu canal pessoal. Tenho tipo minha conta lá, Alexandre. Tenho esses vídeos lá. Tá como privado, não listado? Não, desse tá aberto. Tem um backpacking que eu fiz de 21 dias lá, que eu filmei toda a viagem, editei. Vou colocar. Boa. Aí, beleza. Aí depois disso, eu queria aprender mais aqui a filmar, a editar, e foi quando comecei o canal. E aí o que é que eu vou mostrar no canal, né? Que eu sempre olhei sobre como você deve fazer um canal, aí pesquisar, né, sobre isso. E aí todo mundo falava, não, você tem que ter um nicho para poder dar certo. O nicho o Dobbs lá, o nicho dele é TFT, jogo de TFT, então é muito bem nichado. Só que eu não tinha um nicho, tá ligado? Eu ia fazer o quê? Eu até veio na minha mente começar a fazer tutorial de Excel para uso de planilha, que era o que eu vinha usando no momento ali. Ei, mas é bom. É bom.
Dava pra fazer também cobertura de campeonato de Excel. A galera faz. Não sei o quão emocionante seria, mas dava pra fazer. Transmissão, né? Narração. Imagina a narração de rádio de um campeonato de Excel. Pô, ia ser top. É inovador. Não sei se é bom, mas é inovador. Então, aí... Só que aí não me animava tanto, sabe? Era algo que eu queria juntar o útil ao agradável, porque era algo que eu usava na minha profissão ali, de gestor comercial, planilha de monitoramento, de metas e tal. E beleza, aí eu fui deixando um pouco pra lá. Aí eu, não, o que é que eu posso fazer então aqui? Aí o que é que eu fui olhar na internet e a galera faz o quê? Review de produto. Aí eu acabei de comprar essa câmera aqui, ó, pra esse hobby de filmagem. Eu gravei, inclusive, uma viagem foi pra onde, meu Deus? Pra Gramado, eu acho. Uma viagem pra Gramado, fiz um vídeo da viagem com ela. E aí eu, não, vou fazer agora review de produto. Aí eu fiz o review da câmera SL3, essa que eu tô gravando. Fiz um review da JBL Boombox. Lá. Aí eu fui, tipo, a cada vídeo eu sempre buscava, não era só... eu quero fazer review de produto. Esse não era o intuito. Então o intuito era aprender mais sobre filmagem, aprender mais sobre iluminação, edição. Então a cada vídeo que eu ia fazendo eu sempre pensava, o que é que eu posso melhorar nesse vídeo? Posso melhorar a iluminação. Posso trazer uma ediçãozinha mais dinâmica, com umas brincadeiras aqui, uns memes, que feito o Gaveta faz, sabe? Então era tudo ali para aprendizado. E aí o nome do canal, acho que eu não comentei isso, foi exatamente isso. Porque eu não sabia o que eu queria fazer e eu ia descobrir junto com a galera ali, meus seguidores, sobre o que eu ia estar falando. Então veio dessa ideia de descobrir novas coisas. Praticamente um blog pessoal sobre dúvidas da vida. Mais ou menos isso. Aí, tipo, a ideia do DIY lá, faça você mesmo, também veio daí. Não, para eu fazer uma filmagem legal, eu vou precisar de uma iluminação. Aí eu vou comprar, não queria gastar dinheiro com isso, ou eu posso criar e fazer um vídeo criando e mostrando pra galera. Então também, não foi só porque eu quero crescer no DIY, não. Era para ter conteúdo, para melhorar o vídeo. E aí eu fiz softbox, fiz estabilizador de câmera, fiz com o que mais? Com PVC. Fiz ring light, fiz uma ring light com papelão PVC. Ficou top. Mas tem lá o vídeo ainda. Tudo como oculto. Eu vou reativar aí esses vídeos. Reative. E aí, beleza. Então, e eu sempre tive essa bagagem comercial, né? Então aí eu já comecei a olhar com outros olhos. Será que eu não consigo tornar isso aqui um negócio? Será que eu não consigo rentabilizar esse hobby? E aí, Deia trabalha na Ambev, né? E tinha um grande amigo nosso lá, que era chefe dela, inclusive, lá. Hoje é grande amigo nosso. Ele tava com uma demanda de vídeo da empresa. Institucional. Era nem institucional, era uma comunicação interna de um treino, tipo um mini treinamento, sabe? E aí ele falou, eu tô com essa demanda de vídeo. Eu comentei com ele do canal, ele viu lá, curtiu. E ele falou, eu tô com essa demanda aqui de vídeo, que eu tô contratando uma agência, a agência tá cobrando tanto. Aí eu, o que é que tu quer fazer? Aí ele explicou, não, é uma comunicação assim, em texto, com a locuçãozinha, algo mais dinâmico. Aí eu acho que eu consigo fazer isso, velho. E aí ele, sério? Então vamos fazer, eu faço contigo e tal. Beleza. Quanto é que é? Eu, não, sei lá, quanto é que é, meu irmão? Tu me paga o que tu quiser, é mais barato aí que estão te cobrando. E esse fardo de cerveja aqui tá pago. Então era mais ou menos isso, né? Era literalmente um hobby que eu não tinha referência nenhuma. Eu não sabia como funcionavam as agências, não sabia como era uma produtora, o que a produtora fazia. Foi literalmente descobrir tudo, assim. Isso 2021, 2022? Foi. Aí 2020 ali, 6 meses ou menos de canal, eu já tive essa oportunidade. E aí foi quando veio a comercialização, a ideia de tornar a Find Out uma empresa. A Find Out uma empresa que até então não tinha nome. Aí eu, e aí de novo, com essa mentalidade mais comercial, mais de marketing, não, eu tenho que ter uma apresentação da empresa, para quando eu for conversar com alguém, eu mostrar essa apresentação, para o cara ver, esse cara é profissional mesmo e tal. Então, tudo que eu fui criando, eu fui com essa mentalidade.
Só que aí a grande decisão de todo novo negócio é ter a ideia do nome, qual vai ser o nome, né? Então, e aí eu sempre fui de buscar referências. Então, referências de agências que eu tinha na época, que eu curtia demais o nome. Era a agência Hangout, eu acho. Hangout. Tinha alguma outra que era assim com Alt também no final. Então isso já me chamou a atenção. Ó, alguma coisa com Alt ali, que eu curto, eu acho legal. A sonoridade. Eu curti algo mais da sonoridade, de ser um nomezinho mais curto também, sabe? Descobrindo. E até, na verdade, não tinha nem pensado no canal Descobrindo para pensar no nome da produtora. Só tava ali viajando. Não, eu tava viajando ainda, do qual seria o nome. Aí busquei essas referências e aí foi quando eu tive o estalo. Pô, a produtora tá vindo por conta do canal, né? Tudo começou ali por conta do canal. Inclusive, que eu nem contei, não vou contar, mas deixa eu terminar essa conclusão logo. E aí o nome veio da produtora pelo canal Descobrindo. Então aí eu comecei a pensar em variações de descobrir. To find, né? Find out é tipo descobrir algo. Não, I just find out something. Acabei de descobrir isso aqui. Então velho, faz sentido. Find out e curti. Find out, beleza. Aí fiquei nessa dúvida aí de agência ou produtora. E aí pesquisando sobre, me corrija aí depois se eu estiver errado, mas eu sempre tive essa ideia de agência ser o que agencia, né? O que vai tomar conta de algo ali, mas que não vai produzir. A gestão, basicamente. Eu tenho essa visão. Vai estar ali com a gestão, e aí as agências, elas têm esse costume de contratar a produtora para produzir uma ideia. Então, elas ficam ali como middleman, fica fazendo a ponte. Mais ou menos isso. E aí dentro da agência tem vários segmentos, que aí pode ir para o marketing digital, agência de marketing digital, agência de marketing mais completo. Então, normalmente grandes empresas, elas têm uma agência terceirizada que toma conta de propagandas e tal. Então, exemplo, eu fiz o vídeo lá da Budweiser, era através de uma agência que atendia exclusivamente a Budweiser e fazia toda a gestão de ativações ali do Instagram. Então era uma ativação específica que eles queriam para o Instagram e estavam precisando de uma produtora para isso. Só que como ia ser como você vê o Instagram da Budweiser, é muito vídeo feito comercial de perfume, sabe? Que é um negócio muito aspiracional assim. Muito conceitual. Muito conceitual, muito abstrato. Isso. E aí eles queriam fazer um vídeo específico do Dia Internacional da Cerveja, que queria ter filmagem dentro de uma indústria. E aí, nesse de contato vem, chegou o meu nome lá para essa galera. Mas, resumindo, para voltar aí onde a gente estava, eu fui a produtora escolhida por essa agência que presta serviço para Budweiser, por exemplo. Então, aí veio o estalo do nome. Então eu sou o quê? Eu me vejo como produtor, como alguém que vai fazer acontecer ali, seja através de pessoas, de equipamento, fazer todo o trâmite para entregar o que o cliente quer. Nessa época tu tava só Find Out ou Find Out e trabalhando? Não, durante toda a Find Out... Só para deixar claro que Find Out era trabalho, porque se cortou no trabalhando. É tipo quando a galera pergunta, tá, mas além disso, tu trabalha com o quê? Além disso aí, tu faz o quê mesmo, de verdade? Não, mas tipo, Find Out é o trabalho que tu tinha na empresa do teu pai, Sim. Né? Sim. Não, eu continuei, isso aí a gente pode até entrar nisso depois, mas a Find Out, desde o início, foi sempre em paralelo. Não teve um momento que ficou só Find Out? Teve esse momento. Não 100%, mas teve. Sempre, durante esses 4 anos aí, vamos dizer, de Find Out, teve essa divisão aí. Investia mais na Find Out, tirava um pouco de tempo, porque o tempo é limitado da pessoa, né? Então, você vai ter que distribuir ali de alguma forma. E aí, de início, foi 100% compartilhar e aos poucos ali, hora extra, ficava à noite ali editando, para ir aprendendo, aí conseguia um cliente, ia atender ali até de madrugada, de manhã eu estava lá no escritório com meu pai de novo. Então sempre foi essa rotina apertada. Essa rotina corrida.
tentando fazer com que esse sonho decolasse. E... Qual que era o sonho? Então... Porque até o momento o Find Out era o processo de descobrimento. Sim. Aí a gente entrou na parte que tu descobriu. Isso. E o que é que foi que tu descobriu? Aí eu descobri que eu amava fazer isso, tá ligado? E aí eu materializo isso agora como um sonho ali que eu sempre tive. Então, quando você fala sonho, a gente pensa, né? Quando eu era criança, eu tinha um sonho de fazer tal coisa, de fazer isso. E literalmente eu lembro, eu criança, com esse sonho, tipo, assistindo tanto filme, vendo tanta produção e pensando, caramba, tenho um sonho de trabalhar no estúdio desse, de filmagem, sabe? Então eu considero isso como uma realização de sonho, de ter tido esse meu estúdio de filmagem, né, nas suas devidas proporções. O sonho ele não precisa ser como, porque é assim, né, a criança sonha, não, eu quero trabalhar lá na Warner Bros. E muita gente vai alcançar esse sonho, mas eu sinto esse sonho realizado já com tudo isso que eu vivi na Find Out, sabe? De criar histórias, de contar histórias. E não necessariamente trabalhar numa empresa grande, super grande, reconhecida, internacional, é uma realização de sonho. Porque às vezes a empresa é tão grande que ela é engessada. Sim. E aí você entra lá porque você quer ser criativo, mas quando você chega lá você deixa de ser criativo. Exatamente. Também tem essa questão. Sim. E aí eu me sinto realizado de ter contado essas histórias, sabe? Então eu fiz vídeos assim que as pessoas ficaram emocionadas, sabe? Eu tive a oportunidade de contar a história de um pai que era dono de uma empresa e ele faleceu. Então me entraram em contato comigo para eternizar essa história dele através de um vídeo. E aí o pessoal ficou super emocionado, passou na convenção lá da empresa deles. Então isso é realizar um sonho, sabe? É contar essas histórias de forma visual, de forma em áudio, imagem, arte, enfim. Então, até no Instagram lá eu coloco como uma série gigantesca de serviços. E aí eu brincava na época sozinho, pensando isso, tá, que aí eu colocava lá descrição do time. Era roteirista, locutor, cineasta, cameraman, editor, filmmaker, eletricista. Então era tudo eu, velho. Tudo eu tava lá nesse corre. Aí é isso. Acho que eu me perdi um pouco aí. Se quiser me guiar melhor. Da questão de como você chegou à conclusão que a Find Out era o propósito e você estava vivendo a Find Out mais por um período, eu imagino. Sim. Aí teve os momentos aí que eu tive muito apoio dos meus pais de, não, segue esse sonho, tenta fazer acontecer. E aí eu me dediquei quase que 100% na Find Out e um pouco menos ali, bem menos na compartilhar. E aí foi nessa luta, tá. Como que era a rotina desse período? Porque a rotina anterior era trabalho tradicional, de manhã e de tarde, boa. E de noite Find Out, eu imagino. E às vezes preencheram lacunas ali durante o dia com Find Out, quando tivesse abertura. Mas e quando era só Find Out? Cara, então, aí o que é que eu fazia? Não tinha cliente nenhum, né? Tinha esse cara, amigo da gente, que tava fornecendo ali, e agora? Tá massa isso aqui, velho. Tive a oportunidade de ganhar um dinheiro aqui. Vamos ir atrás de cliente. O que é que eu faço para conseguir cliente? Aí o mercado é o quê? Assim como o mercado de CLT. Não, você, para entrar nessa vaga aqui, você tem que ter experiência. O cara não tem experiência. Aí fica nesse dilema infinito. Então eu mesmo criei os meus clientes, o meu portfólio. Então eu tinha um amigo que tinha uma empresa, bicho, vamos aí, eu vou fazer um vídeo teu e tal. E era assim, a base da amizade, eu realmente não tinha intenção de cobrar o cara, era literalmente, eu queria fornecer esse serviço para aprender, porque primeiro eu não tinha experiência, né? Verdadeira, assim, profissional. Aí eu vou ser uma oportunidade para mim aprender e criar portfólio. E pro cara também vai ser bom porque ele não tem um material legal, que eu ia atrás de alguém, de pessoas que precisavam desse tipo de material. Então fiz lá no início para os amigos e tal, fui criando meu portfólio. Chamei um amigo meu que tem uma moto. Eu, bicho, eu vou fazer um vídeo aqui como se fosse da Yamaha, tá ligado? Então eu já ia buscar referências, via vídeo da Honda, vídeo da Yamaha, vídeo de outra empresa de moto. Olhava os comercial dos caras, como era, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Pelo menos o mínimo aceitável ali
parecido. Então a gente ia lá, o Luffy ia lá no Paiva com a moto dele, eu pensava os takes que eu queria, as referências lá, vocês fariam isso muito melhor, ia construir seu storyboard todinho. Meu storyboard era na cabeça ali na hora. Eu, pô, acho que vai ficar legal assim, velho, vai andando aí que eu vou filmando. Então vamos na moto agora. Aí eu ia com o carro, o Deia ia dirigindo, eu ia com a câmera pro lado de fora do carro, filmando ele na moto. Então era assim, era selva, velho. Selva mesmo de descoberta, de aprendizado. E aí foi. E aí do cliente não pago, que era meu amigo, eu consegui um trabalho por conta desse portfólio que eu tinha. E aí uma coisa foi puxando a outra, Eu acho que na Ambev lá, eu até tenho uma pasta com tudo, foi mais de 100 vídeos que eu fiz lá pra eles. Aí o da produtora também tá perto de 100 vídeos aí, entre os primeiros lá com os amigos, e aí foi entrando cliente pago. E é isso. Acho que mais ou menos isso. E aí, depois disso... Não, desculpa, eu enrolei tanto, não te respondi. A rotina. Você me perguntou da rotina. E aí, nessa de atender cliente, eu precisava ir lá gravar. E essa galera só podia gravar em horário comercial. Aí foi quando eu tive lá o apoio de tempo, liberado lá mais da compartilhar, não. Vai tocar aí, você ajuda a gente aqui da forma que conseguir. E assim eu fui. Marcava uma gravação no dia, gravação no outro. E aí tinha que dedicar tempo para edição, para criação visual, tudo. Então, foi mais ou menos isso. Só que aí no último ano, aí teve altos e baixos. Eu investia na produtora, tinha que voltar para compartilhar. Aí no último ano, eu acho assim, meu pai fez uma cirurgia. 2024. Final de 2023, início de 2024 ali. Meu pai fez uma cirurgia e teve que parar um pouco de viajar. Aí eu voltei a assumir a posição e 100% lá da compartilhar, porque eu tinha que ficar viajando. Então esse período eu viajei muito, lá mais para Salvador, ia para Recife de vez em quando. E aí não tinha como tocar mais, né, a produtora. E outra, a gente teve outra questão aí no meio, que foi quando a mudança da gente para São Paulo. Então a maioria dos clientes que eu tinha presencial era de Recife. E aí foi uma nova jornada aqui. Fazer o nome de novo. Fazer nome de novo. Começar a fornecer de graça de novo pra galera ver o meu serviço. Então foi muito desgastante, assim. De ter esse restart aqui, sabe? Mas aí continuei na luta. E aí voltei de novo àquela rotina de trabalhando comercial, home office, com a compartilhar, viajando bastante, tentando tocar a produtora em paralelo. Até quando, de novo, eu tive essa oportunidade de focar novamente na produtora. E aí fiz uns investimentos aqui de câmera, o equipamento aqui do podcast e tudo. E aí, de novo, eu esbarrei, sabe? Sempre parecia que tinha alguma coisa ali, no limiar ali de decolar, sabe? Algo que lhe segura ali em determinado ponto. E você fica nesse sentimento que não consegue avançar mais. Então eu me sentia de novo nesse lugar. Aí foi quando, acho que para dar uma grande conclusão, a história da Find Out e a passada de bastão, foi quando eu tive essa oportunidade de entrar na Lincana. Como foi o pré-Lincana, o período ali? Cara, então foi exatamente isso. Tava nesse quase burnout aí, nessa tentativa, viajando pra caramba e fazendo investimento, o financeiro pesando. Porque nada disso aqui é barato. Se tem uma coisa que trabalhar com vídeo não é barato. Pô, meu amigo, é tenso. É tenso, mas tem muita oportunidade hoje digital, né? Você viu os projetos que eu lhe trouxe antes aí do Tropical, CRS foi tudo digital. Então o pessoal tá muito com essa visão hoje também, né? De algo mais digitalizado e tal, que consiga atender também. Algo mais sustentável. Porque o valor de todos os equipamentos acaba resultando que você ou precisa de muita demanda para manter aquele nível, ou de trabalhos muito grandes. Sim. Não tem isso, especialmente os grandes, nessa quantidade para todo mundo. Sim. E aí eu tava nessa... Pô, velho, uma loucura, eu tava muito tenso mesmo, assim, viajando bastante. E aí foi quando... E aí muito custo também para compartilhar, porque viagem estava ficando cada vez mais caro, né? Passagem
R$ 1.500 para ir de volta, mais hotel, mais carro. Então eu tava com muito custo da Find Out, muito custo na Compartilhar, pesando dos dois lados e sem conseguir avançar em nenhum dos dois. Porque se eu não estava 100% dedicado ali na Compartilhar e não estava mais presencialmente no escritório, nosso escritório lá funciona muito presencialmente, funciona muito bem lá no presencial, eu ficava um pouco deslocado, longe, não conseguia entregar 100% que eu poderia na Compartilhar e não estava conseguindo também focar 100% na produtora, por todas essas dificuldades. Você tá se sentia andando numa escada rolante. Exatamente. Nem subia nem descia. Sim. Mas tava fazendo esforço. Muito e muito, né? Muito esforço. Aí, isso desgastando, quase no burnout aí, com essa dúvida muito grande também, e vários questionamentos vindo na mente de, pô, não sou capaz, velho, não tá nada dando certo porque eu sou muito ruim, sabe? E aí você vai se martelando, jogando a culpa de tudo que está acontecendo em você mesmo, e aí vai tudo piorando, né? Tudo dificultando de sair desse ponto, né? De destravar e voltar a prosperar. Aí foi quando teve a oportunidade da Lincana. A Lincana apareceu assim, acho que no momento certo, onde eu consegui dar um ponto final ou um ponto e vírgula aí nessas duas histórias de Compartilhar e Find Out que estavam se abraçando aí o tempo inteiro. Hoje você faz o que na Lincana? Hoje eu toco o departamento de marketing todo. É um departamento de uma pessoa só. Então tudo que é de marketing eu que toco. Créditos. Diretor, Xandinho. Tudo. Roteirista, Xandinho. Também. Ator, Xandinho. Ator, tudo. O filme do Ed Murphy. Exatamente. Só que assim, toda essa experiência que eu tive não foi em vão, sabe? Foi literalmente tudo que eu precisava para dar esse passo onde eu estou agora. Então, meu leque aí de conhecimento vai de comercial, financeiro, administrativo, de empresa, e aí com a produtora, eu vim somando aí com a produtora de marketing, publicidade, visual. Porque o teu trabalho com a produtora era bem focado na parte de publicidade. Sim. Você já definiu esse nicho logo do início. Cara, não foi uma definição minha. Eu só vou seguir esse caminho. Tu só foi fazendo e aí surgiu essas oportunidades, você foi pegando e foi seguindo nessa direção. Foi o que foi aparecendo de oportunidade e aí eu fui me especializando e fui seguindo o que vinha de oportunidade. Claro que tem uma tendência de eu buscar projetos nesse sentido, mas eu procurava aprender outras coisas para agregar. Então, por exemplo, eu sabia que tinha cliente que ia querer foto também junto com vídeo. Então eu me colocava nesse lugar de fazer as fotos também, para agregar, para aprender. Então, minha visão de filmagem, ela melhorou muito, assim, absurdo, quando eu comecei a querer aprender fotografia, que eu não gostava muito. Então, acho que tudo isso é aprendizado que agrega, sabe? Por que tu não gostava muito de fotografia? Não sei, não tem um motivo específico. Eu não gosto porque o cara faz isso. Não. É porque era aquela coisa, eu preferia vídeo. Eu preferia fazer um vídeo do que... Você sentia mais à vontade para contar a história nessa mídia do que numa mídia parada. Sim. Mas assim, aí eu fui aprendendo a gostar, fui vendo que gostar daquilo e aprender mais sobre aquilo ia melhorar meu vídeo. Assim como a parte de design, de arte, ter essa visão também de design aí. Tudo isso vai agregando, né, no seu potencial. Você tem uma boa visão de design. Obrigado. Para um leigo, né? Não, de você é um designer também. Uhum. Apesar de, sei lá, não sei. Não de formação, né? Não diria nem de formação. Eu acho que você só não montou o portfólio de design ainda. Uhum. Se você quiser montar um portfólio de design, você vai ter um portfólio de design. Sim. E vai ser um bom portfólio. Boa, agradeço pelo reconhecimento. Vai. E então, agora nesse momento que eu vejo que todo esse meu aprendizado, toda essa minha batalha e minha luta com a empresa, com meus pais lá, com a produtora, e isso misturado, me deu as habilidades que eu tenho hoje, sabe? Como profissional. Então a gente acabou de sair aí de um evento gigantesco que eu precisei usar das habilidades que eu peguei nesses dois lugares.
uma habilidade mais artística, né? A visão criativa visão do criativa, evento. tudo. Teve quase 100% mérito teu na criação lá de todas as peças cenográficas, tudo, que ficou muito top. Mas eu sinto também que eu te dei uma ajuda de direcionamento, sabe? Não, o artista solto, ele é horrível. ele é que nem esses animais que você tira de um canto, leva no outro e vira uma praga. Sim. Ele é isso, ele vai colocar conceitos e gostos pessoais em tudo que ele achar melhor. Só vê aí filme de diretor quando tá solto. O Michael Bay com a produção do Steven Spielberg é uma pessoa. O Michael Bay sem a coleira é inassistível. Ele vai demais na vibe dele, sem ter ninguém ali pra... isso é uma loucura. Não precisa de lens flare em toda a cena. Sim, exatamente. Mas aí é exatamente isso. E aí também teve a parte de gestão financeira, administrativa, de pessoas, liderança, que foi toda da Compartilhar. Comercial. E tinha muita gente. Muita gente, pô. Comercial ali, de estar negociando com os fornecedores, baixar preço, enfim. E aí eu me sinto assim, tendo dado esse passo numa nova carreira, muito satisfeito, sabe? Profissionalmente. E aí tocando. É porque não foi uma mudança brusca de carreira. Na verdade foi agregando, né? Foi agregando tudo até o ponto que o skill set que você tem servia perfeitamente a Lincana naquele espaço de marketing deles. Sim. Então você basicamente pegou todos aqueles espaços diferentes, você estava tentando avançar e não conseguia nenhum deles, e foi para outro que você ia usar todos aqueles, mas ia conseguir avançar. Estava conseguindo avançar. Sim, sim. E eu acho que eu dedico também, porque a gente vem numa história muito misturada, né? A gente vem numa confusão de ideias aí que me trouxe no ponto que eu tô hoje. E todo esse desembaraçamento aí de tudo que aconteceu, porque também tem uma questão muito pesada, não só profissional, mas familiar, de que era um negócio familiar. O negócio familiar, ele tem suas complicações, relações interpessoais ali com pais, e nesse pensamento aí de propósito, eu me cobrava muito de me colocar naquele lugar, de me cobrar estar naquele lugar por dever, sabe? Carregar o legado. Carregar o legado. E isso me dificultou muito todo esse processo aí de tocar a Find Out, de conseguir soltar, sabe? Da Compartilhar. Foi muito difícil mesmo para mim de tomar esse passo literal, assim, literal mesmo. E dou muito mérito aí à psicóloga, que eu comecei inclusive junto com a Lincana, nunca tinha feito terapia, nunca tive atendimento psicológico, e ela, a Fernanda, foi muito importante nesse processo, sabe? De arrumar todas as minhas ideias ali, de arrumar todo esse... Na verdade, como eu processava tudo isso, né? E ter me deixado muito mais leve para tomar esse passo. Porque mesmo tomando esse passo, quando eu tomei ali no início, ainda estava muito complicado, sabe? Me sentindo que tinha que estar na Compartilhar e assumindo uma posição nova na Lincana e tendo o peso de ter deixado a produtora, que era algo que eu sonhava, parado. Então estava muito confuso ainda. Tinha uma bagagem ali de acontecimentos para ser processada. Sim, de ser literalmente tratado e conseguir. A gente conseguiu literalmente falar, pô, isso aqui é um ponto final. E é isso. E agora eu tô muito mais tranquilo de até você estar com o totem aí da Find Out e acho que eu consegui dar, né, uma conclusão aí na... Sim, faz quanto tempo que a Find Out tá descansando? Acho que desde que eu entrei na Lincana, agosto aí do ano passado. Então é bem recente, né? É recente. 8 meses, 9 meses que eu tô aí na Lincana. Então, assim, foi um processo para mim muito, muito massa, assim. É algo que não parecia ser, em alguns momentos ali,
que na época eu estava muito confuso ainda com tudo. Mas hoje eu vejo toda a importância que cada etapa teve, sabe? E aí foi o que a gente tava conversando. Pô, mas a galera vai olhar pra mim e vai pensar, pô, ele tá tentando de tudo, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem a decisão do que vão ser e efetivamente se tornam aquilo que pensaram quando criança, quando ali no colégio, no ensino médio. A maioria das pessoas que eu conheço é isso, é a jornada de descoberta do seu propósito. Inclusive o nome Find Out, de se descobrir, eu até no Instagram eu lembro que eu coloquei lá, de Find Your Purpose, descubra o seu propósito. Que ainda eu também naquela época não sabia, mas estava nessa luta aí. Então, teoricamente, a Find Out serviu o propósito dela, né? Sim. Era descobrir o propósito, o propósito está descoberto. Exatamente. E eu aí, não tinha pensado nesse sentido. E ela, naturalmente, após você ter descoberto seu propósito, ela acabou ficando de molho. Uhum. É como se fosse só o caminho mesmo, ela foi. Sim. Uma espécie de ônibus. Sim. Que levou você de um ponto a outro e agora que você chegou no ponto... Ela serviu o propósito dela pra mim, né? Que pode servir aí pra outras pessoas. Estarei nessa parada. Tava nessa parada de ônibus, eu. Aguardando esse ônibus que chegou, né? Exato. E é isso. Essa história resumida aí. E acho que essas 2 semanas que a gente teve aí, a gente conversou bastante sobre isso. E a gente vem conversado e estamos agora literalmente conversando. Oficialmente gravando. Isso é essa passagem de bastão que eu faço com muito orgulho. Que eu fico muito feliz de estar ajudando de alguma forma você nesse processo de descoberta, de estar lhe ajudando a você também enxergar o seu potencial, que é gigantesco. Agradeço. Desde que a gente começou a trabalhar junto nesses projetos... Que foi de uma maneira bem aleatória. Bem aleatória, nem lembro como foi, você vai contar aí. Eu vi no Instagram que tu tinha mudado pra Find Out. E eu lembro... Eu tinha mudado pra Find Out? Não, tu tinha meio que se mudado de vez pra ficar só na Find Out. Ou foi essa a ideia que eu tive quando eu vi o vídeo. Não lembro se foi exatamente isso. Aí... E a gente não se falava tinha um tempo já. Basicamente desde que tu veio pra São Paulo, porque meu pai se mudou pra Gravatá. Às vezes quando tinha reunião de família lá eu não tava, e às vezes que eu tava tu não tava. Ficou um desencontro aí, porque tava todo mundo em lugares diferentes e o ponto de encontro também era diferente. Aí ficava difícil de sincronizar. Uhum. E aí eu lembrava de uma vez quando a gente tava lá em Gravatá que tu veio mostrar pra mim e pra Bia os vídeos da Find Out, foi logo no início. Sim. Desde o canal Descobrindo. Verdade. As capas do Dobbs, as intros do Dobbs, as edições, tudo. E que tu tava muito animado ali naquele rolê. E como uma forma de, não só de ajudar, mas também de me ajudar, porque de me ajudar eu falo mais em questão de propósito, mas basicamente comportamento. Quando eu resolvi seguir a carreira artística, eu estava tendo um comportamento ali um tanto quanto egoísta, porque eu só queria fazer os trabalhos que eu achava legal. Uhum. Visão de artistão, que vai fazer a arte dele e quem não gostou tá errado. O próprio Van Gogh. É isso aí, só tô cortar a orelha. Aí, quando eu, depois de tentar bastante na área de ilustração, mas com problemas com ansiedade, problemas com a faculdade, eu resolvi parar de dar murro em ponta de faca e seguir outra área que não é nem um pouco adjacente, mas quem me conhece fala que acha a minha cara, eu não entendo exatamente o porquê, mas que foi a área de ciência da computação. Eu estava no Rio Mar, trabalhando para o meu pai no camarote do galo dele, estava no limite das inscrições da Estácio, eu vi que estava muito barato a mensalidade, eu não ia estudar de novo para entrar na Federal de novo, e aí eu falei, vou me inscrever aqui. Eu tirei a carteira de identidade, coloquei em cima do balcão, bati a foto, fiz o biometria facial, mandei para a Estácio e me inscrevi. E aí perguntei pro meu pai, tu tem como bancar essa mensalidade da faculdade? Ele falou que tinha e segui fazendo. E aí esse período de 1 ano, mais ou menos, da faculdade, eu praticamente vivi só as coisas da faculdade, que era EAD. Então, basicamente, fiquei explorando um monte de coisa diferente em ciência da computação.
E não estava dando prosseguimento muitas coisas, mas muito porque meus anos anteriores foram muito rebeldes. Muito vou seguir meu caminho, vou fazer o caminho que eu achar que é interessante. Tem um caminho trilhado ali, mas eu não vou seguir, porque eu vou fazer o meu caminho. E isso acabou trazendo muita instabilidade para minha vida como um todo, de um ponto que eu não conseguia mais pensar exatamente para onde eu estava. Eu fui nesse caminho que eu achava que seria o meu caminho, rápido demais e sem muito tato, e fico numa situação que eu nem sabia o caminho de volta, nem sabia mais ou menos para onde eu estava indo, eu fiquei ali. Aí eu sentei ali, fiquei ali no meio do mato, esperando para ver o que é que acontecia. E aí foi basicamente esse primeiro ano de ciência da computação. Eu estava estudando de tudo ali, não sabia se eu queria front-end, back-end, cheguei a estudar coisa de estatística, cheguei a fazer um freela de análise de dados, estava aprendendo coisas de sites e não sei o quê. E aí foi quando eu vi teu vídeo, eu lembrei do rolê, eu falei, tá, eu acho que eu posso fazer isso, usar minha skill, para alguém. De uma maneira mais... Não é solidária a palavra, mas de uma maneira mais altruísta. Que era uma visão que eu não tinha em relação ao meu trabalho. Eu tinha uma visão muito meio egoísta, meio mercenária ali. E aí eu, vou fazer, eu tenho essa skill aqui, eu vou fazer esse site para Xandinho, da Find Out, não sei se é tanto que na hora que eu vi, eu tava com um amigo no Discord, que é um amigo dev, que sempre me ajuda e ensina umas paradas que eu não sei, eu mando código para ele revisar. Aí eu cheguei, ele acabou de postar um rolê aqui, eu acho que eu vou fazer esse site para ele. E aí a gente foi pesquisar na hora framework, não sei o quê, e eu fiquei na correria nesse fim de semana, porque eu pensei, pode ser que ele já tenha um site, pode ser que ele já tenha mandado fazer um site, porque agora na minha cabeça eu achei que tu tinha mudado 100% para a Find Out naquele período. Então eu não quero chegar, tem uma proposta de um site aqui, ponto, 2 mensagens. Queria ter alguma coisa para mostrar funcionando. Alguma coisa que eu pudesse mandar o link. Sim. Ou que eu pudesse filmar na tela do meu computador que está funcionando. E ok, isso não é só papel. Isso é papel e prática. A prática demora um pouco, mas tá rolando. Aí eu corri nesse fim de semana, um monte de bug para resolver, depois que eu decidi o framework, que ia ser Next, deu problema de compatibilidade das atualizações de componentes, das dependências, de tudo. Deu que só o cacete, mas consegui colocar o site para funcionar ali, bugado. Subi no servidor meu do Vercel e de desenvolvedor e mandei para tu. E aí tu viu o site, tu gostou muito da iniciativa. A gente foi se conversando ali no rolê do site ainda, quando surgiu o trampo da Cerezé, do rótulo especial, que foi meio que uma virada de chave também, porque eu tinha jogado design e arte fora. Tinha assim... acho que uns 6 meses que eu não desenhava. E nessa última vez que eu desenhei, não é como se eu tava no hábito de desenhar até 6 meses eu parei. É que a vez antes dessa última vez que eu desenhei, deve ter sido outros 6 meses. Entendi. Eu só desenhava quando a coceira, a criatividade, coçava muito. E aí depois eu parava. E aí tu mandou coisa da Cerezé e eu fiquei, rapaz, voltar pra arte. Será que eu quero isso pra minha vida? Eu pensei, a experiência que eu tive com arte foi uma experiência de que eu era outra pessoa na época. Foi uma experiência que eu dificultei a minha própria vida ali. Então, eu vou aceitar e vou seguir. Por mais que eu esteja com o ranço dessa área, eu tô com o ranço de como eu estava em relação a essa área antes. Agora eu tô diferente, é outra oportunidade, é outra questão. Não dá pra julgar os dois pesos com a mesma medida. Aí eu aceitei o trampo da Cerezé, eu fiz ele na correria, porque toda vez que eu aceito um trampo novo, diferente de algo que eu já fiz, eu não faço, eu fico ansioso. Eu quero terminar logo o mais rápido possível, que é pra ter certeza que vai dar pra entregar. Que se meu PC der problema, alguma coisa que... Tela azul. Alguma coisa obscura que surgiu no meio do coisa e que eu não saberia fazer, eu teria tempo ali para desenrolar. E que surgiu, que foi a faca de corte, que eu não fazia desde o primeiro ou foi segundo período de design, e eu tinha esquecido completamente como fazia. Eu fui pesquisar na internet, Illustrator, até Bia me ajudou. Eu chamei ela e disse, eu tô bugando aqui no Illustrator, não lembro de mais nada.
Aí ela reclamou comigo, porque na época de design eu implicava com o Illustrator também. Uhum. Aí ela explicou, aí eu, ok, eu lembrei. Aí eu fiz com o Paint Tool lá e mandei. E aí foi o primeiro trampo entregue, a cerezeira e a faca de corte do rótulo, e mais um monte de etiquetazinha de adesivo para as garrafas. Uhum. Que eu gostei muito desse trabalho. Gostei da entrega, gostei do processo, gostei de tudo. E aí foi quando eu fiquei, rapaz, será? Será que dá pra voltar nessa área? Será que dá pra tocar as duas? E dá, tem front-end e design ali que meio que se conversam. Uhum. Aí terminou que surgiu outro trabalho de design, eu fiz outro trabalho de design, aí surgiu o trampo do Dobs, de edição. Sim. Aí, pô, já editei, fiz vídeos do camarote do meu pai anos atrás, fiz o curso da Saga, de Premiere, de After. Eu lembro onde corta, onde dá zoom, onde faz as coisas. E também, antes disso, teve o curso da Leia Lemonade, do After Effects. Sim, exatamente. Que eu comecei a fazer, que também era uma forma de usar o meu trabalho de design de outra maneira que eu não tinha usado antes. Eu nunca tinha feito motion até ali. Uhum. Aí, minto, eu tinha feito animação em Flash na Saga. Eu tinha uma leve noção, mas era bem leve. Leve, assim, nem colocar na balança não vai aparecer. Sim. Aí eu fiz isso. Também, né, teve essa demanda aí do motion, que foi para aprender na raça, Foi. assim, para entregar um trabalho, né, que precisava ser entregue. Foi. E você conseguiu cobrar, né, por isso. Então, você teve que voltar, né, a buscar esse conhecimento aí para voltado mais para design, para arte. Foi. E na época, quando tu me mandou o curso de motion, eu pensei, rapaz, ele deve ter algum trampo em mente envolvendo motion. Eu vou fazer esse negócio aqui na carreira. Eu acho que eu zerei o curso inteiro em 2 semanas. Sim. Eu vou fazer isso na carreira porque quando aparecer alguma coisa, eu vou estar preparado. E o curso é incrível, então ajudou muito. A maior dificuldade que eu tive quando chegou ao trabalho não foi fazer o motion, foi fazer o storyboard e o conceito do que ia estar no motion. As animações em si eu consegui fazer com certa tranquilidade. Eu estava quebrando muito a cabeça para fazer storyboard, para fazer o conceito em geral do que ia ter no motion. E que ajudou muito, né? Você ter essa noção que você tem muito boa de storyboard ajudou demais na criação do vídeo. Porque não é feito filmagem, que eu vou lá, capto todos os feitos eu falei que eu fiz. Captei 700 takes e brincava de um Lego ali de montar o meu filme. Então, com o take pronto é muito mais fácil. Mas o motion não, você tem que criar do zero, né? Então, o que é que você vai criar se você não tem ali o storyboard para contar isso? Exato. E quando você vai filmar, você tá limitado àquilo que tá ali. Por um lado é ruim, por um lado é bom. Porque a limitação facilita você fazer o trabalho, muitas vezes. Sim. Como no motion eu podia fazer praticamente qualquer coisa ali, que desse para fazer naquele período de tempo, eu precisava organizar o que é que eu ia querer ali, qual que era a linha que eu ia seguir, para poder animar. Tanto que eu nem fiz o storyboard de todos os keyframes ou de todas as cenas. Eu fiz várias cenas que eu achava legal que teria ter, que foi um conhecimento que veio de mestrar RPG, de não fazer um negócio certinho, perfeitinho, porque na hora que você vai jogar, que você vai filmar, que você vai animar, sempre vai vir ideias ali no caminho, então é bom deixar lacunas. Então eu já fiz o storyboard com momentos chaves e nem necessariamente numa ordem, era mais nas cenas que eu queria. Aí eu montei as cenas no storyboard e depois animei. E aí, entre uma coisa e outra, eu pensava na transição, eu pensava em alguma coisa mais pra ter que fizesse sentido. Eu meio que montei o meu cenário ali ao redor e eu ia criando as coisas ali com aquilo que tinha na hora que eu tinha que animar. E aí deu certo, entreguei o motion, gostaram, o motion foi passado recentemente no evento. Eu não fazia a menor ideia de aonde esse motion ia parar. Que a princípio era ali para rede social, né? Era. Mais conceitual interno, mas foi algo que foi para o público, né? Cresceu numa proporção que eu não esperava. A logo também do Tropical Rails cresceu na proporção que eu não esperava. E a logo foi o segundo trabalho depois do motion. Sim. Eu fiquei trabalhando com Dobs, que também me deu muita
não só me deu bagagem de trabalho e de edição em geral, que eu não fazia há muito tempo, mas me deu uma rotina. Sim, sim. Que eu estava dependendo só De da faculdade. entregas, né? Exato. Minha rotina era só a faculdade, e a faculdade era tranquila, de trabalhos, de prova, não sei o quê, principalmente por ser AD, eu acabava com muito Fazia tempo o seu livre horário, no né? dia. E aí, para a vida que eu levava antes, sair dessa instabilidade total para uma estabilidade ali mínima, foi ajustando. Minha rotina, disciplina e tudo, eu fui voltando a ter um trilho. Ainda era um trilho meio solto, Sim. mas era um trilho. E aí isso ajudou bastante para as outras demandas de trabalho que iam chegando. Eu já porque foi aumentando em complexidade, dificuldade e tudo, e eu já estava mais alinhado para fazer tudo entrega, não furar nenhum prazo, entregar tudo certinho. E foi seguindo. E aí teve a oportunidade que você me chamou para vir aqui para São Paulo, que eu não fazia ideia do que eu ia vir fazer aqui. Você falou, pô, Ó, vem-te embora, vai meu ter irmão. um Tô evento. ferrado aqui. Qualquer ajuda que eu consegui, meu amigo. E não foi qualquer, foi a ajuda. Você foi diferencial. Assim, eu não conseguiria entregar o nível de qualidade e excelência que o evento teve sem você. Obrigado. Eu sozinho eu ia dar conta. Mas ia dar conta ali da forma que desce, né? Porque a empresa tem essa política de ser muito enxuta, mas isso vai acarretar em um problema que é muito escopo, muita coisa para fazer, pouca pessoa, pouco tempo. Então a qualidade vai reduzir. Então a gente teve esse momento aí de clonar, né? A gente fez a clonagem. Foi aqui. Principalmente porque tu tava no evento e na Lincana, né? Talvez se tu tivesse só no evento, teria até mais condições. Mas estando nos dois, e principalmente no dia do evento também... Sim, total. E já foi correria. Muito. Eu sinto que o time de mídia ali, ele tava nos limites do que conseguia entregar sem perder qualidade. Sim, total. E, cara... Aí tu chamou pra eu vir pra cá. Sim. Eu falei, aceito. Não sabia com o que eu tinha concordado, mas eu tinha concordado. Sabia que eu tava assinando embaixo, não sabia tava exato. Mas tava assinando. E eu tava gostando dos trabalhos que tava vindo, tava gostando de tudo. E aí tava reavivando a chama ali da parte de design e audiovisual. Enquanto nesse período eu acabei deixando a parte de dev um pouco de lado e me focando mais nessa parte. Tava basicamente só estudando pra faculdade. Sim. O que pra codar não ajuda em pouca coisa. Ajuda sim, visão de software e tal, e entendimento, estrutura de dados, todo esse rolê. Mas o prático em si não ajudaria. Aí eu topei. Você falou, venha. Eu falei, vou. E aí acho que até umas 3 semanas, ou foi 4 semanas antes de eu vir, eu tava conversando com os amigos no Discord e eles perguntaram, tá, e tu vai fazer o que lá? Boa pergunta. Pô, tô muito ligado não, vou descobrir. Eu vou descobrir quando chegar. Mas tu nem perguntou? Eu não quero spoiler. Descobri na hora. Eu já vou. Se eu vou, sei lá, se eu vou pra algum canto e eu digo que vou, agora já não faz muita diferença. Eu descubro lá. Sim. Eu vou focar agora no que eu tenho que fazer aqui. Não vou pensar muito no que tiver, eu descubro quando tiver lá e desenvolvo. E aí, por sorte, foi tudo, por sorte não, né? Planejado. Sim. Foi tudo unificado já, conceito de composição, conceito de edição, de desenho, de design para fechar ali na filmagem. E uma descoberta de mim que eu nem sabia, que era a capacidade de entrevistar pessoas ali no ao vivo. Sim. Da galera. Muitas funções. Dos gringos, de todo mundo, falando inglês que eu nem sabia que eu tinha. E aí eu vim para ter esse trabalho e não sabia muito ali o que ia rolar. E aí foi quando você veio com a ideia de passar o Bastiano Find Out. Sim. Acho que estamos aqui no último dia, né, do seu intercâmbio aqui em São Paulo, com essa sua missão aí agora, de encontrar, né, um meio termo aí entre essas suas duas vertentes, assim como eu tive, do comercial e marketing. 3 agora com videomaking. Então. Mas eu digo não só design, né? Design agora eu amplio arte arte e programação. Eu acho que tem muito futuro
para seguir assim, juntando essas duas coisas, sabe? Se é algo que você está curtindo, a programação, eu acho que tem que continuar investindo, sabe? E não se preocupar em, eu tô indo para todos os lados, não. Tá fazendo parte da sua composição como profissional. Eu tenho um pouco dessa preocupação, principalmente com o meu portfólio, principalmente porque eu uso o Behance, eu tô tomando vergonha na cara para fazer meu site e deixar as coisas separadas, porque na maior parte dos sites de portfólio fica tudo misturado ali. E aí a pessoa ela entra para ver meu portfólio, ela vê uma caralhada de coisas. Sim. E muitas vezes não faz muito, fica sem fazer sentido as coisas quando desconjuntadas. Tem arte para post, tem arte para impressão, para rótulo, para arte para painel gigante, tem para site. Para site, tem filmagem, tem site, tem ilustração mais antiga, de quando eu estava mais na área de ilustração. Então tem um monte de coisa ali. Cara, eu já vejo com outro olhar isso, sabe? Eu sei que você tem sua preocupação de seguir um padrão, de mostrar qualidade ali naquele padrão, naquele segmento, mas eu já vejo de outra forma. Principalmente para o meio corporativo. Você pensa no meio corporativo, você quer um cara que tem um leque de habilidades, de skills ali, que o cara vai ser pau para toda a obra. Que foi literalmente o que aconteceu lá no evento. O que aconteceu, o que tinha de problema, meu amigo? Você era o problem solver, o maior problem solver da história. Então essa skill em si, que está acima de tudo isso, de problem solver, é o que mais se procura hoje, sabe, nas empresas. Então, é como eu sou um cara só lá no departamento, que eu vou resolvendo os problemas ali que tem. Você resolveu uma quantidade com minhas skills não foi que pouca. Eu tenho, entendeu? Então, eu ficaria muito tranquilo assim. Agora, voltando à história de passada de bastão da Find Out, eu vejo você com essa sua gama aí de habilidades, seu skill set, e com essa... Você agora está entrando nesse ônibus aí da Find Out, eu tenho certeza que a Find Out vai lhe ajudar a descobrir o seu propósito e qual caminho você deve seguir. Então, explora o que vem, é o que eu falei. Não vou seguir por esse caminho porque é o que eu quero, o que eu acho bonito, o que eu acho legal. Vai se entregando indo atrás de demanda e fazendo acontecer, e fazendo portfólio, enfim, usa dessa empresa, entre aspas, porque é um conceito, até o que eu te falei hoje, Find Out é só o nome fantasia que eu coloquei na frente do meu CNPJ, que inclusive esse CNPJ era usado lá na Compartilhar para emitir nota para uma questão específica de contábil, entendeu? Então era simplesmente o CNPJ. A Find Out é o conceito. Eu estou transferindo esse conceito, você está assumindo e subindo aí nesse ônibus de descoberta. E tem muita coisa aí para frente para descobrir ainda, para explorar, para aprender. Então, vou te chamar muito ainda para projetos lá comigo. Tem muita coisa ainda para a gente tocar junto e vai nessa busca aí, né, do propósito. Sim. O meu receio quanto a isso, principalmente sendo uma pessoa só, era de virar um pato. Foi até o exemplo que eu dei, é um pato. Porque você tem diversos tipos ali de ave. Que corre, que nada, que voa. Pinguim que nada bem. O avestruz que corre bem. O falcão que voa bem. Você tem o pato. Que ele corre, nada e voa. E não faz nada de um dos três direito. Ele anda desengolçado, voa pouco e nada devagar. E aí esse que era o meu receio. Ele acaba virando um pato. É de abrir muito o meu leque. Entendi. E acabar trocando qualidade por versatilidade. E um receio de até onde eu conseguiria levar uma carreira em que eu consigo fazer muita coisa, mas nenhuma dessas coisas seria muito bom. Essa era uma insegurança minha, que eu tenho ainda, um pouco menos hoje, principalmente depois de ter montado meu portfólio. Eu fiquei orgulhoso de tudo que eu fiz ali, mas eu ainda tenho um pouco de receio em relação a isso. Mas com a Find Out, eu acho que eu me sinto um pouco mais confortável por estar com a cobertura ou com a máscara do que seria uma empresa, um estúdio. Eu não sei, eu acho que eu consigo ver um estúdio com todas essas skills, mas eu não consigo ver eu sozinho com ela. Então, essa máscara, ela ajuda, né? A dar essa confiança. A empresa aqui tá
assumindo a responsabilidade com esse cliente desse projeto. Só que por trás da empresa, tipo, por enquanto eu tô sozinho. Mas não é bem assim, você sempre vai ter pessoas para te ajudar. Então, na minha caminhada da Find Out, apesar de estar sozinho, eu sempre tive ajuda de outras pessoas. Por exemplo, a gente fez a filmagem que usou a claquete. Então, eu tive uma amiga que foi comigo, ela era diretora de cenas, sabe? Que me ajudou bastante. Então, eu sempre, em todo projeto, então isso eu acho muito legal, eu nunca andei sozinho, apesar de estar sozinho na Find Out, eu sempre busquei agregar pessoas para fazer com que as pessoas aprendessem, crescessem junto comigo. Eu sempre tive essa preocupação. Você tinha seus capangas. O Léo editor, desde o início ali eu também puxava muito ele para me ajudar com edição de coisa específica. Então, eu acabei chegando ali no finalzinho da Find Out, né? Você também. Os trampos da Cerezé foi pela Find Out. Isso. E então, é isso. Você sempre contar com pessoas. Não, vai ser um job aí. Você está como Find Out e fechou um trampo de criação de site. Mas eu não sou ainda tão bom na parte de programação e tal. Mas aí você vai trazer um cara que é bom nisso. Você vai vender a ideia para o cliente. Você tem a visão artística daquilo. Você negocia com o cliente, vê o que o cliente quer do produto finalizado. Aí você vai pensar, eu como produtora, o que é que eu tenho que fazer? Quais são as pessoas que eu preciso ter para entregar essa ideia concretizada? Por isso que eu até coloquei aqui. Você imagina, nós criamos. O que é que o cliente está imaginando? Um site bem legal aqui. Então você como produtor, qual que é que você faz para produzir aquele site bem legal que o cliente quer? Não sou eu que vou desenvolver, então eu vou puxar um cara, cara, qual é o teu orçamento para fazer isso aqui? Tanto. Mas eu vou precisar também de uma ativação da rede social para combinar com o site novo lá do cliente. Eu também não tenho muito conhecimento. Cris, Ju, quanto é o orçamento de vocês para isso? Tanto. O meu de administração vai ser tanto, mais minha parte artística, que eu vou guiar todo mundo para seguir o conceito visual que eu estou criando para esse cliente. Tá aqui, a ideia está construída. Então, entende? Teu orçamento vai estar ali no meio, a ideia vai estar finalizada, o produto vai estar entregue. Isso acabou acontecendo comigo antes mesmo de eu vir para cá na questão da Find Out. Porque eu tinha feito com um amigo o site do camarote do meu pai de venda de ingressos. Eu tinha ajudado ele, comecei ajudando ele no front-end, mas acabei tendo que parar por conta de questão de trabalhos que chegaram. Ele acabou sobrecarregado de fazer o resto do site, eu fiquei ali basicamente com a comunicação. Uhum. E aí quando surgiu uma demanda de um segundo site, que na verdade é só uma separação da database e outra página, aí eu tava para vir para cá e eu sabia que eu não ia ter menor condições de estar tocando isso com ele. Sim. Aí eu passei essa parte para uma amiga que cuidou do ex do site, e o meu amigo que acabou ganhando ali uma experiência extra de front-end, graças a eu não ter conseguido manter a demanda naquele projeto, também estava mais confortável com aquilo, e terminou que os dois tocaram o site nisso. E sei também que posso contar com eles em projetos da Find Out que fique demais. Sim. Então é isso, é pessoas, né? Caminhar junto com pessoas que te apoiam, te dão um direcionamento, ou que te ajudam nos projetos. Então, eu brincava muito contando a história, né? Eu e Rogerinho lá da Budweiser. Sim. Então, você ter uma pessoa dessa com você, não tem preço. Que vai estar no barco contigo ali remando até conseguir entregar aquilo ali, sabe? Agora também, a nova história está atualizada do evento. Então, meu amigo, foi loucura. Eu e tu ali sozinho no dia da montagem. Tu foi correndo pro workshop, voltou. Eu não sabia nem onde era. Eu fui perguntando pros seguranças empresariais ali onde era. Aprender onde era. Aí tava aprendendo a filmar na mesma hora que ia entregar o negócio. Então é isso. Não. A gente teve um workshop antes de filmagem aqui. Verdade. Pô. Não pode desconsiderar, né? Não, esse workshop. Não, esse workshop salvou. Prático. Sim. Salvou. Eu não ia saber ajustar ISO. Pegasse a câmera do nada ali pra filmar, ia ser tenso. Fudeu. Ia ser essa a reação. Eu ia pegar a câmera, ia ligar ela, olhar pra frente e ia falar fudeu. Ferrou. Ia fechar ela e ia ver no Google. E aí, até por conta do horário da gente, até pra dar uma visão final, pra dar um ponto final aqui na nossa história aqui da Find Out, a Find Out tem esse propósito, né? A gente descobriu isso agora conversando. Que ela tem o propósito de ajudar pessoas a encontrar o seu próprio propósito. O seu caminho. E
E uma pessoa muito importante nessa história é o Dobbs. Quando ele decidiu criar o canal, começar o canal dele, foi quando eu decidi também começar a produtora. Então a gente começou junto. E eu sinto que também a Find Out produziu os conteúdos para ele, que era eu ali atrás criando todas as intros de todos os sets lá do TFT para ele, nesse pensamento de ajudar alguém que eu gosto, um amigo, me ajudar, porque eu vou estar aprendendo ali a fazer animação, a usar templates, a criar, a montar, eu aprendi a mexer no Photoshop para criar as capas do YouTube para ele, que ficou assim incrível, devastador. Não, ficou incrível. E eu lembro que a primeira que a gente criou, que eu mostrei, a gente ficou, meu Deus, que capa surreal, ficou muito bom. E aí foi, velho, melhorando, buscando melhorar. Mas hoje em dia tem muito canal no YouTube que faz uma capa mais montagem, tipo, muito claro que tem um recorte ali, definição mais diferente, que faz isso como moda. Sim, virou uma estética. Virou uma estética. Era a estética que a gente tinha porque tinha acabado de aprender no Photoshop, então o meu desenvolvimento também se dá muito por conta dele ali no início, de querer ajudar ele, e eu tenho certeza que ele, como já expressou, ele tem essa gratidão também de eu ter ajudado muito ele. Então eu sinto que a Find Out também ajudou ele a encontrar o propósito dele. Ele também estava naquele dilema, pô, vou virar youtuber, como é isso? Não dá grana, correria, mas é o meu sonho, sabe? E ele persistiu ali, lutou, e hoje é o trabalho dele. Tava em Macau, oficial da Riot, super reconhecido no meio, e acho que vale muito a gente mencionar isso. Sim. Nesse podcast aqui. Valeu, Dobzeira, tamo junto. Valeu, Dobbs. E aí o engraçado também é que tudo se convergiu na sua história também com a Find Out, e o Dobbs entrando no meio, servindo desse propósito também. Ele ajudar aí a aprender mais sobre edição, aprender mais sobre TFT também. Boa, TFT. E é isso. Eu acho que a gente... essa passagem de bastão assim está sendo feita com sucesso, e você tem muito para tocar, e conta comigo aí para os próximos passos. Contarei. E agora descobri o que é que será eu e a Find Out. E agora a Find Out vai ter também outras frentes, provavelmente a mais, outras frentes a menos de serviços, principalmente por eu estar morando em Recife ainda. Aí... Cara, mas assim, por exemplo, o Rogerinho ainda está em Recife, o Rogerinho continua prestando serviço, ele prestou muito serviço para a Find Out. Então você pode comercialmente chegar e falar, cara, um cliente chegou para você e falou, quero um site, quero uma arte, que é o que você vai dominar, mas aí você vê que ele tem a oportunidade também de fazer um vídeo. Então, pô, por que você não faz um vídeo aqui? Tal, Rogerinho, vamos lá, Rogerinho. Tal, vamos fazer um vídeo grande tal, Rogerinho. Pra ter na capa do site lá esse mestre vídeo. Mestre do CMD. É. Mas não legenda. Então é isso. Bastão passado. Bastão passado. Cadê o bastão de novo? Cadê? Pra encerrar o vídeo. Vamos ver se ele acende agora. Acende não, tá só piscando. É isso, meu querido. Tamo junto, valeu pelo papo. Corta aí, editor, que é ele mesmo. Valeu. Tamo junto. Oi, teste som. Tá ótimo. Bora dali. Tudo tem que tá gravando, né? Tá gravando ali? Gravando os três, ó. Os três gravando. Top. Puxo aqui? Puxa, só pra... Tá, então vai ter a... Vai. Boa, muito bom. Nota 2.